Deus nos ama? É claro que nos ama, mas não da forma como esse ser humano mequetrefe dos dias atuais compreende o amor de Deus. Na verdade, o ser humano não compreende nada do amor de Deus, né? Apenas é dominado pelo seu ego mental e quer ser agradado constantemente. Então o ser humano mequetrefe dos dias atuais compreende o amor de Deus como a capacidade ilimitada de agradar o ser humano, de tornar a sua vida cômoda, tranquila, sossegada, no sentido da preguiça e da indolência espiritual. Isso é o amor de Deus para o ser humano moderno e mequetrefe, o verme decaído e decadente, que perdeu a conexão com o seu espírito e, em detrimento disso, a conexão com os mundos sutis e com o mundo espiritual. Se o ser humano não tem uma vida interior saudável, se ele não vive intuitivamente, se ele não exercita o seu sexto sentido, ele não existe para Deus. Criaturas de Deus são aquelas que têm a sua essência ativada. Mas a essência da maior parte das pessoas está desativada, dormente, soterrada, esmagada pelo excesso de mente. E é justamente através desse excesso de mente que o mal se manifesta no ser humano, que o mal domina o ser humano. O mal não está no espírito. O espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. E a mente, ela é a forma de inteligência da carne. Mas inteligência entre aspas, porque a mente ela é sagaz, né? Não confundamos a sagacidade com a inteligência. E a própria inteligência, no fim das contas, ela é resultado de uma sensibilidade, falo da verdadeira inteligência. Enquanto que a sagacidade, ela é resultante da prepotência, da arrogância, da ostentação, da maldade, da vaidade, da inveja. Esse ser humano mequetrefe e moderno, que é tão sagaz, se desligou da luz por causa da sua sagacidade. Deus não reconhece os sagazes, Deus não reconhece os espertos, os malandros, aqueles que estão apenas no cabeção, no ego mental, alimentando-se dos frutos da árvore do conhecimento. Com esse conhecimento terreno, mequetrefe, da mesma forma como o ser humano mequetrefe dos dias atuais. Esse conhecimento é loucura para Deus, porque não está ligado à luz, não é resultado da atuação da luz na Terra, porque o ser humano se fechou para isso. A luz exige do ser humano disponibilidade, abertura interior, dilatação do ser para poder receber e captar. Mas a mente vaidosa, o cabeção, não quer receber, não quer captar. O próprio cabeção quer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, com as suas regras, no seu modus operandi. E isso cortou a ligação do ser humano com a luz. Os seres humanos são expulsos da criação, são rebeldes na obra
da criação. São hóspedes sujos e imundos que estão sujando a obra de Deus. Nós, seres humanos, não somos donos de nada aqui. Somos apenas hóspedes. Hóspedes que têm a função, a tarefa e a missão de se desenvolverem espiritualmente através dos ensinamentos colhidos na vida. Então precisamos ser hóspedes que aprendem alguma coisa com aquele que os hospeda. E não hóspedes que destroem o lar. Vândalos, imundos, sujos, prepotentes, mentirosos, mequetrefes, como se tornaram os seres humanos modernos. Muitas pessoas ficam irritadas com as minhas palavras, dizendo que o canal mudou, que num passado eu falava de espiritualidade, que agora estou reclamando da vida. Não estou reclamando da vida. É que agora estamos em outro momento, estamos em outra fase, estamos diante de uma transição global. A humanidade está diante de uma transição. E agora não é mais momento de palavras doces, de falar da paz interior. Agora é o momento de ofertar palavras duras e ácidas para quem quiser ouvir, para quem quiser despertar, para quem quiser ser, para quem quiser ressurgir das cinzas desta vida demasiadamente mental e sentimental que está na contramão das leis espirituais, que agora batem à porta do ser humano para que ele acorde. O planeta Terra está vivenciando uma fase turbulenta, que vai ficar muito mais turbulenta. O que estamos observando agora, caros amigos, é apenas o começo. A festa ainda nem começou. A festa ainda nem começou. E os fracalhões já se ofendendo com algumas palavrinhas um pouco mais duras. Imaginem como será quando a festa começar de verdade, ou quando estiver no auge. Coloco festa entre aspas, sem humor negro, sem ironia de mau gosto. Mas é fato que as pessoas se tornaram moles demais porque o cabeção é mole. Quem está no cabeção, quem ouve palavras de cunho espiritual com o cabeção não entende. E daí toma por dureza aquilo que na verdade apenas é um chamado, é um convite para o despertar. Já quem tem o espírito desperto dentro de si, não vê dureza em tais palavras, mas sim um conforto amigo que convida para dar mais um passo na caminhada, com coragem, com força, com determinação, em meio à lama imunda desse mundo, resultante desses seres humanos que caminham desencontradamente, produzindo apenas lama inutilmente por onde passam, sujando tudo, deixando o espaço terreno imundo, energeticamente, principalmente, porque isso é o pior, o lixo mental que o ser humano produz, a lama mental e sentimental que lança para o ar e que permanece aí de forma grudenta, grudando nas pessoas e arrastando para baixo. Esta é a abóbada trevosa que envolve a Terra, conferindo-lhe um peso extra. Por causa desta abóbada trevosa, o planeta Terra hoje está abaixo da sua órbita. Isso Abdrushim explicou em sua obra. O peso mental e o peso sentimental
por fim faz a própria matéria grosseira mais densa baixar da sua órbita. O planeta Terra baixou e as próprias escrituras falam, né, que a Terra seria erguida, seria puxada num determinado instante. Será que isso está acontecendo agora? Será que a Terra está sendo erguida? Sendo colocada novamente na sua órbita mais próxima da luz? E isso está gerando todo o caos? Isso está sacudindo a humanidade? Talvez seja isso. Por isso também a separação do joio e do trigo, que está se dando abertamente. Mas quando eu falo de separação do joio e do trigo, não falo da briga entre direita e esquerda, religiosos e ateus, porque esta é uma briga entre os próprios joios. As diferentes espécies de joios estão querendo se destruir. O trigo já não faz mais parte desses grupalismos. O trigo está voltado para a luz e não para as causas terrenas. E o trigo quer o novo e não o velho. O trigo quer o novo e não o velho, porque o velho já não serve mais. O velho terá de ficar para trás e sucumbir junto com as trevas que serão dilaceradas pela luz. Toda essa abóbada trevosa que foi formada pela humanidade será dissolvida, está já sendo dissolvida através do pressionamento da luz que está fazendo baixar essa abóbada sobre a humanidade, descarregando toda a sua carga energética negativa sobre as pessoas. E por isso elas estão experimentando tantas coisas adversas nos dias atuais, resultantes da semeadura mental e sentimental que foi praticada ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios. Esta é a situação da humanidade e as pessoas falam de amor. Será que Deus ama as pessoas? É claro que Deus ama as pessoas, mas não da forma como os seres humanos mequetrefes e fracalhões dos dias atuais entendem e compreendem o amor. Deus ama as suas criaturas, fornecendo-lhes possibilidades de crescimento, de salvação e de redenção, se obedecerem e viverem em harmonia com as leis do Criador, as leis espirituais, a lei da causalidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, leis essas explicadas por Abdrushim. Quem quiser compreender melhor o que eu falo nos meus vídeos, leia essa obra, que a cada instante eu cito aqui. Se a pessoa não ler e não compreender essa obra, também não vai compreender meus vídeos. Então é fato que o planeta Terra está numa transição. Talvez esteja sendo erguido, puxado e conduzido para a sua natural órbita, mais perto da luz. Órbita esta que o planeta perdeu porque foi rebaixado por causa da própria constituição pesada dessa humanidade, que conferiu um peso astral ao planeta, que fez com que ele baixasse, saísse da sua órbita. E se voltar à sua órbita, é claro que esta volta se dará de forma um tanto caótica e traumática para muitos, porque eventos gigantescos ocorrerão. Na vida social, dentro e fora das pessoas, na política, na economia,
nas relações humanas. E é através dessa correção, com firmeza, com dureza, que Deus demonstra o seu amor pela humanidade. Mas a maioria esmagadora dessa humanidade mequetrefe e decadente não se capacita mais a compreender o amor de Deus. Enxerga no amor de Deus a justiça, a dureza e, quem sabe, até a maldade. Por quê? Porque o espírito adormeceu dentro das pessoas. Elas julgam e buscam compreender e enxergar tudo como o cabeção, que é essa inteligência condicionada pelo sistema pervertido desse planeta Terra, organizado pela economia, pela política, por toda a imundície que hoje comanda a vida humana. E quem está aqui no cabeção apenas buscando comodidades, buscando ser agradado, não compreende o amor de Deus. Mas quantos destes que não compreendem o amor de Deus vivem falando: Deus ama os seres humanos? É claro que ama os seres humanos, mas não da forma como eles compreendem o amor de Deus. O amor do Criador não tem nada a ver com a fraqueza humana. O amor do Criador desperta em suas criaturas as melhores virtudes, a essência, o sexto sentido, a intuição. E apenas quem desperta ou redesperta essas coisas dentro de si está em ligação com a luz espiritual, vibra junto com ela e se capacita a compreender o amor de Deus. E poderá dar o passo decisivo nessa transição em que a humanidade está hoje. Transição esta que está separando visivelmente a olhos vistos o joio e o trigo. E é preciso ter agora uma sensibilidade espiritual para saber de que lado se posicionar. Quando eu falo de que lado se posicionar, não falo de direita, esquerda, religiões e ateísmo. Não é destes lados que eu estou falando, mas o lado espiritual que chama, clama, fala e conversa com indivíduos, e não com grupos, com massas, com partidos, com ideologias, com doutrinas econômicas. A luz não conversa com esses grupos, mas com indivíduos, em secreto, no íntimo daqueles que se predispõem a pagar o preço do despertar espiritual, que é não compactuar mais com as sujeiras imundas deste mundo. E são poucos aqueles que não se vendem para as sujeiras imundas deste mundo, que buscam a verdadeira libertação na esfera individual e não nos coletivismos mequetrefes, onde as pessoas se perdem e se diluem, terceirizando a sua responsabilidade, esperando melhorias que nunca chegam porque as coisas não estão melhorando. As coisas estão piorando, minha gente, seja na política, na economia, na cultura, nas religiões, nos ateísmos. As coisas estão piorando nos diferentes lugares e espaços. E por que as coisas estão piorando? Porque não existem indivíduos nesses espaços, mas apenas o gado social, apenas a massa repugnante, que insiste em não acordar para a vida, que insiste em dormir, que insiste
em trair a própria consciência. E quem trai a própria consciência, quem se vende, não compreende o amor de Deus e o entende como agrados, sendo que Deus não agrada a ninguém. Deus fornece a cada um aquilo que ele precisa para se desenvolver. Para se desenvolver. É isso que está sendo ofertado hoje à humanidade pelo Criador. As experiências que cada um precisa, que são dolorosas em sua maior parte, mas é isso que as pessoas precisam para acordar. A pancada decisiva na cabeça ou no espírito, para que ele acorde, assuma a sua responsabilidade. O espírito precisa assumir a responsabilidade dentro das pessoas, porque sem isso, nada feito. Sem isso, a vida é uma autoenganação, é um faz de conta, uma grande ilusão. E para a maior parte das pessoas, a vida é uma grande ilusão, uma autoenganação. E essas pessoas querem ser agradadas e se ofendem com palavras sinceras e verdadeiras. Por quê? Porque isso arranha o verniz do ego mental. O ego mental com o seu verniz de sabedoria. Conhecimento mequetrefe da matéria grosseira, mais densa em desarmonia com a luz espiritual. Em suma, é isso que os seres humanos construíram ao longo dos últimos séculos e milênios. E o planeta Terra está aí, cambaleando, por causa de uma humanidade cambaleante que não acorda para a vida, porque não quer, porque acordar requer assumir algumas responsabilidades. Em primeiro lugar, ser sincero consigo mesmo. Ser sincero consigo mesmo, com a sua consciência interior, e não com o cabeção falsário, que é apenas um instrumento das trevas, das energias trevosas que manipulam a humanidade. As pessoas são como marionetes mentais, manipuladas pelas forças trevosas. Enquanto que a humanidade afunda cada vez mais, achando que o amor de Deus tem a ver com agrados que o Criador deve. Olhem só a astúcia dos seres humanos. Que o Criador deve agradar as criaturas. Não. O Criador fornece a cada um o que precisa para o seu desenvolvimento espiritual. É isso que a humanidade precisa compreender. Que ela deve acordar, agora ou nunca. E que o amor de Deus não tem nada a ver com os agrados desta vida fracalhona, mole e debilóide, que torna as pessoas cada vez piores. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!